Você sabia sobre a história de São João Bosco, ou como ele é mais conhecido, Dom Bosco? E você já leu o livro dele que se chama O Cristão Bem Informado? Bom, então, para o primeiro vídeo de conteúdo aqui do canal Projeto Até o Céu, fique ligado porque a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Fala, meus santos e santas, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Dom Bosco e sobre o livro que ele escreveu, O Cristão Bem Informado. O cristão é bom, né? Traremos aqui uma abordagem incisiva sobre o livro, de modo com que você fique estimulado a ler também e a conhecer um pouco mais sobre a vida de Dom Bosco. Ele que nasceu no século XIX, que era italiano e foi considerado por São João Paulo II o pai e mestre da juventude. Engraçado a gente ler o livro dele e ver o quão o caráter catequético do livro, formativo, ele é muito forte também dentro de uma linguagem muito amorosa e muito atrativa, principalmente para nós que somos jovens. É muito legal a gente ver isso porque isso demonstra o amor que realmente Dom Bosco tinha pela juventude, de querer ver todos no céu. Antes da gente falar sobre o livro, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre Dom Bosco. Quem era Dom Bosco? Bom, desde pequeno ele era órfão de pai, mas ele foi músico também, olha só que legal, ele foi músico. E é muito interessante a gente ver que a sua maior influência no amor a Deus e a fé a Deus, né, a fé pela Igreja Católica, foi a sua mãe. Então, desde pequeno, ele era estimulado a seguir essa vocação sacerdotal. Enquanto os amiguinhos dele falavam que um queria ser médico, outro queria ser arquiteto, né, por exemplo, ele falava desde pequeno que queria ser padre. E muitas vezes já perguntaram para ele o porquê que ele queria ser padre. Olha a resposta que ele dava para as pessoas. Quando crescer, quero ser padre para cuidar dos meninos. Todo menino é bom. Se há meninos maus, é porque não há quem cuide deles. Então, desde criança a gente percebe que Dom Bosco, ele incentivava muito os jovens, ele queria cuidar dos jovens de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, para que os jovens se sentissem acolhidos também no amor a Deus e no amor a Ele também, né? Os jovens amando a Ele poderiam chegar mais perto do amor a Deus. E essa era a intenção de Dom Bosco, levar os jovens na presença de Deus. E aí os anos foram passando, né? Quando ele ficou jovem, ele entrou no seminário, ingressou, e vale ressaltar que a organização religiosa que ele fundou se chama Salesianos, sendo essa inspiração é do nome do santo de devoção dele, São Francisco de Sales, né? Então toda vez que você vê a organização dos Salesianos, saiba que é fundada por Dom Bosco, mas na inspiração de São Francisco de Sales, que era o santo de devoção de Dom Bosco. Infelizmente, naquela época, ele encontrou uma dificuldade muito grande de fundar uma organização religiosa por conta da briga política que tinha entre a igreja e o Estado, né? Naquela época da Itália tinha toda uma questão territorial envolvida e por conta disso ele enfrentou dificuldades na hora de fundar uma organização religiosa. Mas no meio disso tudo, no ano de 1855 surge o nome Salesianos, né? Todo esse carisma, esse dom que Deus suscitou no coração dele. E em 1859, graças a Deus, surge a Congregação Salesiana, que existe até hoje e ela é muito forte no mundo todo. Olha só que bonito, né? A organização ela é fundada em 1859. E em 1875 ele começa a enviar os missionários para as missões do mundo todo. E uma frase que marca muito as missões, não só dos salesianos, mas de Dom Bosco também, é a seguinte: prometi a Deus que o meu último suspiro seria para os jovens. Então essa foi a frase que marcou muito a história de Dom Bosco e até mesmo o carisma dos salesianos. E é muito legal a gente ver isso porque o outro amigo santo de Dom Bosco era São Domingos Sávio, né? Eles eram amigos e eles conviveram durante o tempo de vida aqui na Terra. São Domingos Sávio morreu muito jovem e Dom Bosco conviveu com ele quando ele ainda era criança.
Então, acho que foi até mais um motivo para ele se doar cada vez mais, de ver que mesmo uma criança poderia viver a santidade de uma maneira linda e perfeita. Foi um padre que se dedicou muito na questão da divulgação da imprensa católica. Ele, como padre educador, foi o criador do sistema preventivo de educação também. Então a gente vê claramente essa questão de a catequese de Dom Bosco ela ser muito eficaz e ela querer realmente chegar aos nossos corações de uma maneira linda e de uma maneira que faça com que nós cheguemos mais rápido ao coração de Deus. Então agora chegou a hora de falarmos sobre esse queridíssimo livro, O Cristão Bem Formado. Gente, esse livro ele é de uma grandeza espiritual e, igual eu falei no começo do vídeo, caráter formativo tão grande que todos nós que somos católicos, que somos cristãos, deveríamos ler esse livro, porque ele é de uma linguagem muito simples, mostrando pra gente como podemos viver a santidade. Né? Pela introdução do livro, a gente vê que o objetivo de Dom Bosco com esse livro foi fazer com que a gente se aproximasse do coração de Deus, para que a gente amasse Ele de uma forma mais eficaz. E isso fica muito claro já no capítulo 1, porque o capítulo 1 ele fala muito sobre a questão das virtudes. Então ele vai falar o que são as virtudes, ele vai abordar muito sobre a virtude da obediência, da humildade, da penitência também, ele fala bastante. Inclusive ele cita os 4 elementos da alma: oração, jejum, penitência e adoração. Ele vai falar um pouquinho também sobre o amor a Deus e a alegria de servir a Ele e como nós devemos nos comportar dentro da igreja, o respeito que a gente tem que ter pelas coisas sagradas. É muito importante a gente falar também que nesse capítulo São João Bosco vai nos falar que a obtenção das virtudes e a prática delas vai nos gerar alegria de estarmos na presença de Deus e de servirmos a Ele também. Já no capítulo 2, primeiro no capítulo 1 a gente viu sobre as virtudes, como que a gente vai alcançar as virtudes, os alimentos para a alma. E já no capítulo 2 desse livro maravilhoso, vemos sobre a perseverança. E o meio principal que ele nos ensina sobre a perseverança é a gente fazer mortificações e sacrifícios. Porque assim a gente vai fugir da tentação conservando as virtudes. E uma dica, essencial que ele nos dá para a gente conseguir fugir das tentações e conservar as virtudes é ter comunhão e confissão frequente. A gente não pode, porque elas são alimento para a alma. Então, quando a nossa alma está alimentada e essa alma ela vai ter alegria em servir a Deus porque está praticando as virtudes, vai ser muito mais fácil da gente conseguir fugir das tentações. E uma das outras coisas que ele nos indica também é que a gente precisa fugir do ócio fazendo a meditação. Então, como um bom devoto de São Francisco de Sales, ele indica o livro de meditação Filoteia e ele também fala sobre o livro que é muito famoso na doutrina da nossa igreja, que é o Imitação de Cristo, que é um livro de meditações, não diárias, mas é um livro de meditações que você deve fazer todos os dias, sobre os passos de Jesus, sobre quem era Jesus e como devemos imitar a Ele. Nesse capítulo 2, ele fala também sobre como podemos fugir do escândalo. O escândalo que os pecadores fazem com o seu pecado e aquilo que esse pecado vai gerar na humanidade. Ele fala também que é preciso a gente ter humildade e perseverança para a gente conseguir discernir a vocação. Então você, católico, que ainda não discerniu sua vocação, que está em dúvida, compra esse livro aqui, segue as dicas de Dom Bosco, porque eu tenho certeza que você vai conseguir discernir a sua vocação também, beleza? Outra coisa que ele fala muito mesmo nesse livro é sobre a gente ter cuidado com amizades que nos afastam da presença de Deus e evitarmos ao máximo conversas fúteis, conversas que não vão nos agregar, pessoas que não vão nos agregar no nosso caminho de santidade, e que a gente se afaste desse tipo de pessoas. Ele fala muito sobre a questão da influência do demônio, né, nesse meio de querer perder a nossa alma. Então ele fala pra gente evitar esse tipo de contato, evitar esse tipo de conversa
e guardarmos as nossas virtudes e a nossa pureza para Nossa Senhora. Gente, então a gente já falou do capítulo 1 sobre as virtudes, do capítulo 2 sobre a perseverança, e agora a gente entra no capítulo 3. É o capítulo mais pesado desse livro. Eu confesso a vocês que eu não esperava que fosse vir um capítulo tão forte como esse em um livro desse. E ele é fininho, né, gente? Vocês estão vendo. Ele tem por volta de 85, 86 páginas. E o capítulo 3 é uma abordagem muito forte sobre exame de consciência. Então o que ele faz? Dom Bosco ele pega todos os dias da semana, ele pega tipo assim, de domingo a domingo, ele faz uma abordagem sobre miséria humana, sobre o juízo final, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre as tentações, ele fala também sobre a nossa vida espiritual. Então é todo um exame de consciência que ele faz. Não dá nem para eu falar muito aqui para vocês, né? Porque eu quero instigar vocês a lerem esse livro. E eu quero que vocês descubram esse exame de consciência sozinhos. Mas ele vai falar isso para vocês e eu confesso também para vocês que serve até para a gente fazer uma boa confissão. Esse exame de consciência que ele faz, né? Ele faz uma meditação de cada dia da semana. Eu até pensei que ele fosse pegar tipo assim, o domingo e falar sobre o descanso de Deus, né? Sobre o que Deus criou na segunda, na terça, na quarta. Mas não, ele faz um exame de consciência todos os dias e a maior parte desse exame de consciência é falando sobre a nossa miséria humana e sobre o quanto nós precisamos nos humilhar perante Deus para odiar o pecado e amá-lo mais ainda. Então chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 desse livro ele vai falar sobre as práticas de piedade que nós podemos fazer a Deus. Quais são essas práticas de piedade? Bom, São João Bosco ele vai nos ensinar a rezar bem, ele vai nos ensinar a comungar bem, confessar bem, como que devemos fazer essas coisas, quais orações devemos rezar na Santa Missa, né? Porque na época dele ainda era a missa do rito tridentino, ou seja, a missa era rezada em latim. Então muitas pessoas elas não entendiam aquilo que estava acontecendo. Então ele ensinava algumas orações para as pessoas que não entendiam o idioma, que não compreendiam o que estava sendo dito em determinadas horas da Santa Missa, a fazerem algumas orações. Essas orações a gente pode fazer até hoje no rito da Missa Nova, com o nosso idioma, não tem problema algum. E o que eu acho uma das coisas mais lindas que eu consegui acompanhar nesse livro é o fato de ele enfatizar muito a questão da confissão. Então ele vai explicar todos os passos aí da confissão, falando que é um sacramento de exame, de dor, de humildade, de penitência. Ele fala muito sobre o propósito de mudança, né? Sobre aquilo que o seu diretor espiritual ele vai te passar, né? E isso ele começa a tratar falando da obediência lá no primeiro capítulo, sobre sermos obedientes àquilo que os nossos superiores vão nos pedir para fazer. Então ele ensina essas práticas de piedade cristã que nos ajudam a ter uma fé melhor e nos ajudam a alimentar o nosso amor a Deus. E o capítulo 5 já é sobre algumas perguntas, alguns questionamentos sobre a doutrina católica. Então ele faz alguns questionamentos sobre o Papa. É bem um joguinho de pergunta e resposta mesmo, sabe? Então ele faz perguntas sobre o Papa, sobre a tradição da Igreja, ele fala muito sobre a questão da Igreja Católica no mundo. Então é uma abordagem bem legal, eu gostei muito de acompanhar essa dinâmica aí. Tem algumas perguntas lá que a gente se faz e a gente não tem uma resposta, então não tem disposição de pesquisar, mas que esse livro vai sanar algumas dúvidas bem legais, eu garanto a vocês. Então as observações gerais que a gente pode tirar desse livro é que ele traz uma mensagem de amor e esperança muito maravilhosa e ele enfatiza muito a questão da gente odiar ao pecado, para a gente não cair nas tentações, para a gente fugir de todas as ocasiões que nos levam à perdição, e a gente percebe esse intenso desejo dele de conversão. Isso é uma coisa que ficou muito clara, isso é uma coisa que é admirável também, porque isso nos faz amar e nos faz ver o quanto que ele está disposto a querer que a gente se converta e a querer que todos os dias a gente faça esse exame de consciência para que a gente renove o nosso amor a Jesus todos os dias. Até porque a conversão é um processo diário. Então todos os dias a gente precisa ali alimentar esse amor e fazer com que ele seja mais intenso dentro de nós. Alguns links na verdade, para vocês comprarem esse livro estão aqui na descrição do vídeo, então por favor não percam a oportunidade de ler esse livro, essa obra
que é linda, riquíssima e que vai agregar muito na sua vida espiritual e na sua vida católica também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, deixa nos comentários também o que você achou dessa obra, se você vai comprar, e me dê sugestões de livros também para que eu possa ler e trazer a história de vida dos santos para o canal também. Entre no nosso Instagram, o link está aqui na descrição, @projetoateocéu, para que você possa nos acompanhar por lá também, para rezar as novenas com a gente durante todos os meses, para acompanhar os conteúdos que nós levaremos para o Instagram também, e nos ajude divulgando o nosso canal, compartilhando para os seus amigos, mandando aí para os seus grupos de jovens católicos, para os seus grupos, da igreja, e nos ajude a crescer também. Apoie o nosso projeto, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu espero vocês na próxima oportunidade e até o céu!